Fala pessoal, tudo bem? Professor Edward aqui. E hoje eu vou contar um pouquinho de como foi a minha trajetória pelo CEDERJ. Bom, eu tinha acabado de sair do IME, se você não viu o vídeo vai estar aparecendo em algum lugar aqui. E aí eu precisava cursar a minha licenciatura para que eu pudesse dar as minhas aulas também em turmas regulares, além das turmas de curso. Foi então que eu saí do IME ali em 2012, final de 2012, 2013 na verdade, que eu saí. E aí eu fiquei um tempo ali parado, trabalhando, me dedicando um pouco mais à minha área profissional. E aí em 2014 somente eu fiz o exame do CEDERJ. Para quem não conhece, o CEDERJ é um consórcio de faculdades públicas. Posso esquecer algumas aqui, tá? Mas UF, UFRJ, Rural, UF. Deve esquecer de alguma. Unirio. Sei lá, essas aí. E aí esse consórcio disponibiliza vários cursos, principalmente de licenciatura, no formato EAD. Então a gente está em 2014 agora, tá? E o EAD já existia, o CEDERJ já existia há algum tempo. Um colega meu fazia matemática lá, que trabalhava comigo inclusive, e aí ele falou bastante, e por acaso tinha física, que era o que eu queria cursar, e tinha um polo, que como é a distância, você tem polos onde você ia fazer matrícula, fazer prova, fazer as coisas presenciais, mas as aulas eram todas gravadas, apostilas, online, material, essas coisas assim. E aí tinha um polo exatamente onde eu morava, então o que facilitou bastante ali eu poder cursar essa graduação. E aí eu fiz a prova do CEDERJ, eu fui segundo colocado na prova, e o que é engraçado, o primeiro colocado tinha sido um aluno meu, que acabou indo para a EFON, e ele foi o primeiro colocado que ele acertou uma mais de biologia do que eu, o resto a gente acertou tudo igual, foi bem engraçado isso. E aí ele acabou indo para a EFON depois, eu comecei o CEDERJ, e aí no começo a gente tem 4 matérias, que era Introdução à Probabilidade Estatística, Introdução às Ciências Físicas, que é o ICF, Introdução à Informática, junto com Cálculo Zero. Eu estou lendo aqui para ver as disciplinas para não esquecer de nenhuma. O que acontece? Eu já tinha cursado 2 anos, vou pensar só esses 2 anos, que era o que importava, 2 anos de engenharia no IME. Então eu entrei com um pedido de equivalência, ou seja, ver quais matérias que eu já cursei, diz qual é a ementa delas, ver quais matérias que eu tenho que cursar, diz qual é a ementa delas e eu faço ali uma equiparação. Deu o maior trabalhão fazer isso, ler ementa por ementa, tem que ter um tanto percentual dentro, contido ali. Acabou que o IME tinha até um pouco a mais do que o necessário. Eu tinha matérias no IME que serviram para 2 cadeiras para eu poder cortar. De qualquer maneira, eu fiz ali o pedido de equivalência e acabei cortando todas essas disciplinas que você está vendo aí. Os 4 cálculos, equações diferenciais, todas as físicas, pré-cálculo, que era o cálculo zero, e as 2 algelins. Então todas essas matérias elas aparecem aprovado de cara, sem nota, porque foram as que eu cortei com o pedido de equivalência da graduação que eu já tinha feito na engenharia. E aí comecei a cursar aí as matérias. Repara que as notas mudaram muito, tá vendo? Probabilidade, nota 9.1. Introdução à Informática, isso aí foda-se, 9.2. ICF, que era ainda do laboratório, que eu ainda tenho uns pouquinhos um pouquinho de dificuldade mais em lidar ali com as coisas de laboratório, a nota acabou sendo um pouquinho menor. E aí, no segundo semestre, isso é 2014.2, agora 2015.1, eu já pude escolher as matérias que eu ia puxar. Dependendo do que eu já tinha cursado, eu podia puxar algum grupo de matérias, e o que eu fiz? Puxei todas que eu podia, o máximo que deu. Então eu puxei Fundamentos de Educação, Geometria Analítica, ICF2, Matemática Financeira, Movimentos Sociais e Educação, porque tinham matérias que a gente tinha que cursar que eram optativas, eletivas, essas coisas assim, Números complexos e práticas de ensino. Algumas dessas matérias aí, principalmente de educação, você vê que a nota não era tão boa assim, mas as matemáticas já eram bem melhores, o ICF já melhorou bastante. E o que é legal? Se você olhar, tem um código ao lado aí da disciplina, isso mostra qual era a faculdade que dava origem a esse curso. Então as matérias de matemática, elas vinham da UF, as matérias de educação, elas vinham da Unirio, as matérias de física, elas vinham da UFRJ, do Instituto de Física. Então, basicamente, eu tinha, digamos, as melhores matérias de cada faculdade. E aí isso acabou dando uma estrutura bem completa para a minha formação.
Daqui a pouco eu falo os problemas do que o CEDERJ ele vai acarretar, mas pensando para mim, que já tinha cursado 2 anos de engenharia no IME, tinha uma base muito boa de exatas, eu acabei tirando bem de letra o CEDERJ como um todo. E aí em 2015.1 eu fiz essas matérias, 2015.2 eu comecei a puxar as matérias de física mais avançada, né, que foi eletromagnetismo e ótica. Puxei ali o estágio supervisionado, Fundamentos de Educação 2, Geometria Analítica 2, Informática para o Ensino da Física. Aprendi bastante a usar o Modelus. Como agora eu uso o Mac, mas na época eu usava o Windows, o Modelus eu conseguia programá-lo. Claro que tem outras ferramentas hoje, tá? Tô falando da época. Eu conseguia botar as equações horárias, assim, para poder fazer trajetórias, para fazer desenhos, fazer aqueles fractais, fazer os vídeos que eu tenho aqui no canal de acoplamento de MHS, eu fiz todos no Modelus na época, tá? E aí eu acho que foi bem legal, foi uma disciplina bem legal que eu acabei cursando, e práticas de ensino 2. Repara que a matéria de física eu já estava muito bem. Essa matéria era uma matéria avançada, matéria difícil, eu tinha me fudido em Física 3, lembra? Lá no IME, se você viu esse vídeo, eletromagnética era essa matéria de Física 3, Física 2 no IME, eu tinha me dado muito mal. Aqui não, já fui bem melhor. Ah, era mais fácil? Não era. Tanto que essa matéria eu fiz sozinho. Que aí entra a parte, né, que eu vou comentar das dificuldades do CEDERJ. Galera, é uma parada à distância, uma parada EAD, uma parada basicamente você e Deus. Então, você não tem um acompanhamento especializado ali de alguém que vai pegar na sua mãozinha e falar, ó, você tem que cursar essa matéria, não cursar essa que é difícil, não pega essa com essa que é difícil. Não tem ninguém para te orientar. Se você vai para a faculdade, tem uma gerência acadêmica que faz esse trabalho, te ajuda nesse trabalho. Tem professor lá disponível para poder te orientar, te ajudar, tirar dúvida. Claro que o CEDERJ tinha as pessoas para tirar dúvida. Tinha os tutores, né, do CEDERJ. Mas como a parada é à distância, física, pelo menos, poucas pessoas utilizavam. E aí tem outro problema. Poucas pessoas chegavam onde eu cheguei ali para poder usufruir dessas matérias. Estou falando de física especificamente, tá? Que eu convivi com isso. Então, as pessoas cursavam muito aquelas matérias iniciais que eu falei que eu pulei e acabavam desistindo ali no meio do caminho, porque não passavam. E você estudar física, você sabe isso, você estudar física sozinho, num nível elevado, é muito complicado. Tá? Então, por isso que, inclusive, nos cursos, eu dou o apoio pedagógico o máximo possível para os alunos, porque, embora seja online, cara, eu sei a dificuldade, eu entendo perfeitamente qual é a dificuldade que o online vai transmitir para você. Eu tive pouca dessa dificuldade porque eu já tinha cursado 2 anos de engenharia e era recente. Que eu vi muita gente que já tinha cursado engenharia há 30 anos, fazendo a licenciatura. É claro que essa pessoa vai ter mais dificuldade para poder acompanhar um curso completamente à distância. E aí 2016.1, né, já fiz ali o estágio 2, Fundamentos 3, História da Física 1. Curiosidade sobre História da Física 1 é que a professora que corrigia os trabalhos, não lembro o nome do trabalho que dava, os trabalhos de as ADs, Avaliação Diagnóstica, de História da Física 1, ela depois foi minha professora no mestrado na UFRJ. E aí na primeira aula, cara, eu nunca tinha visto a mulher, ela entrou na sala, viu a lista de chamada, falou, eu conheço esse nome. Aí, pô, eu já fiquei marcado de cara com a professora, porque ela lembrava do meu nome, que já tinha corrigido o trabalho meu lá do CEDERJ, né? Introdução à mecânica quântica, repara que era uma matéria difícil mesmo, tá vendo a minha nota? Não era uma nota altíssima, né? Laboratório avançado de física e mecânica. Essa mecânica aí é a mecânica hamiltoniana e lagrangiana. Essa prova, vou ser bem honesto, ela não foi difícil, tá? Mas a matéria em si era nova para mim, eu tive que estudar bastante coisa. Então, essas matérias eu estudei de verdade. Por que eu falo estudei de verdade? As outras eu não estudei de verdade. A Fundamentos de Educação eu não dava o gás, ficava estudando pra caraca e tal. Eu lia ali o material, lia o resumo na véspera da prova e ia fazer prova, igual um aluno normal, né? Mas mecânica, lab avançado, mecânica quântica, cara, foram matérias que eu tive que estudar de verdade ali para poder acompanhar. Ainda mais que em Física 4 e mecânica quântica, eu tinha me ferrado lá no IME, eu tive que dar bastante o gás para poder acompanhar, até porque a matéria era o enfoque era um pouco diferente, né? Já que agora era voltado para física. E práticas de ensino 3 também, esqueci aí, que estava no finalzinho. E aí eu fui pro... eu já perdi a conta dos períodos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto período. Aí eu fui pro quinto período, né, no meu segundo ano e meio ali da física. E aí fiz o máximo de matérias também que eu conseguia. Aí precisava de algumas matérias complementares, né, optativas. Aí fiz educação especial, fiz o estágio 3, né, que é obrigatório. Fundamentos de Educação 4,
que era a última finalmente, né? Me livrei disso daí. Física, estatística e matéria condensada. Galera, essa matéria foi muito difícil para mim. Aí eu senti falta de um professor. Foi nessa matéria que eu falei, cara, se eu tivesse assistindo aula dedicado como eu tô hoje, eu conseguiria ir melhor nessa matéria. Na época, não tinha um YouTube tão revolucionado como a gente tem hoje. Tanto que essa matéria hoje, eu leciono na graduação. Física e estatística, não tem a matéria condensada, né? Mas física e estatística eu leciono hoje na graduação. E antes de eu começar a lecionar na graduação, eu usei a apostila do CEDERJ para poder preparar as minhas aulas, para poder ver ali a estrutura do curso e tudo mais. E eu acompanhei o canal do Felipe, né, do iFísica, para poder rever ali os conceitos, ver como é que ele passava algumas coisas, porque eu usava na época o livro do Salinas, eu até comprei o livro na época para isso, ele está por aqui assim, eu acho, esse brancão aqui é o livro do Salinas, só que é um livro complicado para quem nunca viu Física e Estatística, né? Tanto que hoje eu não dou ele como minha primeira recomendação para os alunos, ele é a segunda, a terceira recomendação. E aí, eu sei que o livro é bom e tudo mais, estou pensando aqui no aluno EAD, tá? Foi difícil acompanhar. Mas, de qualquer maneira, deu para safar ali, né, um mínimo, né, para poder ser aprovado. A História da Física 2, Instrumentação para o Ensino da Física e Tópicos de Física Contemporânea. Esse aí foi uma matéria trabalhosa. Por quê? Era um professor da UFRJ também que dava essa aula. E esse Tópicos, era um fórum, basicamente, em que a gente tinha que apresentar trabalhos sobre temas. Eu não lembro se a gente escolhia os temas dentro de um grupo ou falava sobre todos os temas, cada um em algum momento. Mas a gente tinha que falar sobre cada tema em algum momento. E, cara, o maluco era casca grossa. Tipo assim, cada linha, ele lia de verdade e criticava. Na época eu era aluno, né? Na época você ficava puto, mas criticava assim bem o trabalho, falava que não está preciso, isso daqui não é físico, isso aqui você está inventando, sabe, essas coisas assim. E aí eu lembro que eu aprendi muito com essa disciplina no quesito de fazer ciência. Né? Na época eu ficava muito bolado, né, com o que ele falava das nossas escritas, mas eu aprendi muito nessa disciplina sobre o ato de fazer ciência, ser preciso com as informações. E aí eu acho que eu me tornei um pouquinho dessa maneira como eu falo hoje, como eu ajo hoje, pegando dados, sempre complementando com as informações assim, que eu acho que foi essa disciplina que me fez bastante essa parte. E aí, por último, no terceiro ano, né, ali no terceiro ano, eu fiz o estágio 4, que era a última matéria, não tinha mais como fazer, instrumentação 2, Libras, que eu tentei fugir o máximo possível, e português instrumental. Eram as últimas matérias mesmo, só tinha essas para cursar, aí eu peguei tudo junto ali para poder fazer. Vê que não tem física mais, porque eu já tinha puxado o máximo que eu podia puxar, eu tentei puxar. Qual foi a minha conta, né? Eu puxei uma física difícil por semestre, exceto no semestre que eu puxei mecânica, que eu puxei junto com quântica. E com isso, pessoal, o CEDERJ chegou ao fim. Eu me formei em 2017.1, mas, na verdade, o meu diploma só saiu um ano depois, porque, por conta da minha conclusão, eu fui obrigado a fazer a prova do ENAD em 2017. Se eu não me engano, em novembro de 2017, eu fiz a prova do ENAD, da licenciatura. Se eu não me engano, fui lá para a Ilha do Governador fazer a prova, acho que na Estácio da ilha, se eu não estou enganado. Já faz um tempinho já. O que eu lembro, né, tem até aqui a informação do INEP, é que eu fui o primeiro colocado do Brasil na prova da licenciatura. E como é que eu sei isso, né? É só olhar os quartis e ver que eu tenho a maior nota de todos os quartis possíveis. Então, pode ter sido outras pessoas em primeiro lugar junto comigo, mas certamente eu estou ali em primeiro lugar nessa prova da licenciatura. Então, claro que não é muito difícil, porque o ENAD o pessoal não levava muito a sério. Eu recebi uma notícia recente, que ainda não sei quais são as implicações disso, de que o ENAD vai ser utilizado, pode ser utilizado agora para concurso público, como se fosse um Enem do ensino superior para as licenciaturas. Talvez o pessoal passe a levar mais a sério aí a prova do ENAD. Pessoal, essa foi a minha trajetória aí pelo CEDERJ. O que eu tenho para dizer com relação à trajetória como um todo? Não é uma trajetória fácil. Talvez eu tenha deixado transparecer aqui que foi tranquila, mas foi tranquila porque eu já tinha cursado 2, 3 anos ali de engenharia antes no IME. Então carregar o CEDERJ para mim foi um pouco mais fácil. Mas qual a realidade das pessoas que eu via lá, né, sem ser eu mesmo, claro.
As pessoas iam porque trabalhavam, e aí, claro, né, não tinha tempo ali de se dedicar a uma faculdade. Às vezes, pô, imagina só, você se deslocar 70, 80 quilômetros para poder cursar uma faculdade. O CEDERJ é uma excelente faculdade e é pública, então você não precisava pagar nada. Só que a realidade é que, cara, é muito difícil você se dedicar por um curso difícil, como é física, e trabalhar ao mesmo tempo. Eu sofri isso quando fui para o doutorado. Isso daí vai ser tema para outro vídeo. Então, a realidade que eu vi é que as pessoas tinham muita dificuldade em levar um curso completamente online. E fora que eu vi outras pessoas também que às vezes estavam muito tempo sem estudar, e aí, sei lá, tinha um cara que tinha se aposentado, e aí, vou fazer física aqui porque eu gosto e tal. É muito difícil você levar um curso, uma graduação de exatas, se você está muito tempo parado. O gap que você vai ter para poder voltar ao ritmo necessário é muito grande. Por isso que as últimas matérias, essas 4 físicas finais que eu falei para vocês, eu fiz sozinho. O lábio avançado, quando eu fui fazer, ninguém tinha chegado até o lábio avançado naquele momento. Então a professora falou assim, pô, vai ser a primeira vez que alguém vai fazer, vamos descobrir como é que é essa matéria juntas, porque ela nunca teve que dar. O laboratório era presencial, embora o curso, né, fosse à distância, é claro, no laboratório era presencial lá. Então eu via as pessoas com muita dificuldade, e é claro, o CEDERJ tinha um amparo? Tinha monitoria, tinha tutoria, na época, pô, tinha telefone para tutoria, tinha o blog não, né, o Moodle lá para você poder tirar suas dúvidas. Então assim, tem as ferramentas, o material é excelente, eu uso até hoje, inclusive, como referência das aulas, mas é diferente de você estar presencialmente numa faculdade tomando porrada do professor, porque acaba que, de certa maneira, você consegue seguir um ritmo melhor. É muito difícil a gente sozinho seguir um ritmo que é dado por uma graduação à distância, por mais que você saiba o que você tem que fazer em cada semana, a estrutura da rotina é você que monta, e eu sei a dificuldade que é passar por isso. Inclusive, quando eu monto os cursos online, nos meus cursos eu coloco lá para os alunos meio que um acompanhamento para eles poderem ir fazendo semana a semana. Por quê? Senão você acaba fazendo o seu próprio curso, ou você não faz as coisas que você deveria fazer, e aí no final, é claro, você vai sofrer com essas faltas, com essas consequências, com essas decisões que você acaba tomando aí ao longo da sua graduação. Só que o panorama geral é que o CEDERJ é uma excelente graduação, só que é online. Então você tem que ter uma certa disciplina para que você possa lidar com isso. E é claro, se você tivesse feito uma graduação antes ou inconcluído, como foi o meu caso, vai facilitar bastante você seguir aquela graduação lá. Eu estou falando aqui, pessoal, a parte de física especificamente, né? Eu via outros cursos lá que o pessoal tinha menos dificuldade em seguir até o final. Mas física é um curso difícil, de fato. A gente tinha matérias no CEDERJ que às vezes na graduação presencial, na licenciatura presencial, você não tinha. Então o CEDERJ era um curso, de certa maneira, um pouco mais avançado ali do que algumas licenciaturas que eu via as ementas. Então assim, é um ótimo lugar para você estudar, mas saiba que você tem que ter uma certa disciplina para poder levar o curso até o final, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Próximo vídeo eu vou falar como é que foi o outro passo que eu dei, que foi entrar no mestrado. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @EdwardFísica.